Você conhece esse sentimento? Quando você se olha no espelho e de repente percebe que há outra pessoa vivendo dentro de você, um estranho invisível e silencioso que, nos momentos mais inoportunos, assume o controle? É ele que faz você explodir com seus entes queridos por uma ninharia e depois sofrer com o sentimento de culpa? É ele que sussurra palavras venenosas de autocrítica em seu ouvido quando você está à beira do sucesso? É ele que, como um imã, te atrai para os mesmos relacionamentos tóxicos, mesmo que você tenha jurado a si mesmo 1000 vezes que nunca mais? Você decide começar uma nova vida na segunda-feira, mas é justamente no domingo à noite que esse alguém te leva à geladeira, te força a escrever uma mensagem estúpida para o ex ou a procrastinar por horas olhando para a tela do celular. Nós nos acostumamos a chamar isso de fraqueza de vontade, preguiça ou mau caráter. Mas o grande psicólogo suíço Carl Gustav Jung, o homem que ousou olhar para os cantos mais sombrios da psique humana, deu a esse fenômeno um nome preciso. Esta é a sua sombra. Jung fez uma das descobertas mais revolucionárias. Cada um de nós, sem exceção, tem um lado sombrio. Não é o mal no sentido bíblico. É um enorme e fervilhante reservatório de tudo que um dia rejeitamos, condenamos e reprimimos da nossa consciência para sermos bons e aceitos pela sociedade. Nossa raiva reprimida, nossas fantasias sexuais indecentes, nossa inveja, nossa ganância, nossa vulnerabilidade, nossos talentos mais ousados e loucos que tivemos medo de mostrar ao mundo, nada disso desapareceu. Foi exilado para os porões do nosso inconsciente e lá na escuridão ganhou vida própria e autônoma. A sombra está viva e ela anseia por atenção. E quanto mais desesperadamente fingimos que ela não existe, de formas mais destrutivas ela invade nossa vida. Ela nos controla como um mestre de marionetes. Ela nos empurra para escolher parceiros que nos causarão a mesma dor que na infância. Ela nos empurra para a autossabotagem quando estamos perto do sucesso. Ela gera ataques inexplicáveis de ansiedade, apatia e depressão. Como dizia Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Hoje, deixaremos de chamar isso de destino. Faremos uma expedição ao porão de nossa própria casa. Não vamos lutar contra a sombra. Vamos aprender a falar com ela para nos tornarmos amigos. Analisaremos como exatamente ela se manifesta em sua vida e eu lhe darei 3 chaves práticas para transformar esse sabotador interno em seu aliado mais poderoso. Porque, segundo Jung, na sombra se escondem não apenas nossa feiura, mas também nosso ouro. E somente aquele que se atreve a descer à escuridão pode encontrar sua verdadeira e ofuscante luz. Para começar, vamos usar uma metáfora simples e muito precisa. Imagine que a sua personalidade é uma casa grande. Nesta casa, há uma sala de visitas formal. Esta é a sua persona, como Jung chamava. Sua máscara social, aquela versão ideal de si mesmo que você mostra ao mundo. Nesta sala de visitas, tudo está sempre limpo, bonito, com móveis caros e os livros certos nas prateleiras. Aqui você recebe convidados, colegas, conhecidos, chefes. É a imagem de um profissional de sucesso, um bom pai ou mãe, um amigo confiável, um vizinho educado. Gastamos uma enorme parte da nossa vida para que esta sala de visitas pareça impecável. Nos acostumamos tanto com ela que começamos a acreditar que somos esta sala, esta fachada perfeita. Mas toda casa, mesmo a mais bonita, tem um porão. E é nesse porão que jogamos tudo que estraga a aparência da nossa sala de visitas ideal. Todo o lixo mental e emocional. Ano após ano, década após década, este porão se enche de partes rejeitadas, condenadas e não reconhecidas de nossa alma. E este conjunto fervilhante e vivo de tudo que foi reprimido é a nossa sombra pessoal. Ela não é composta apenas por qualidades condicionalmente ruins, como agressividade e ganância. Nela também definham nossos talentos mais brilhantes, nossa sexualidade não gasta, nossa sede de aventura, tudo o que consideramos perigoso ou inapropriado para nossa sala de visitas formal. E aqui está o principal problema. A sombra possui uma energia psíquica colossal.
A energia contida nessas partes reprimidas não desaparece. Ela se acumula no porão como a pressão em uma caldeira a vapor. E quanto mais firmemente trancamos a porta, mais forte ela procura uma saída. A sombra quer ser vista. Ela quer se integrar, quer se tornar parte do todo. E se não descemos ao porão voluntariamente, com a lanterna da consciência, a sombra começa a arrombar a porta e invadir nossa vida das formas mais destrutivas. A primeira e mais comum delas é a projeção. Este é um mecanismo de defesa genial que nos permite ver nossas qualidades sombrias em outras pessoas, mas não em nós mesmos. Lembre-se de uma regra simples, mas fundamental. Tudo o que te irrita, te enfurece ou te admira insuportavelmente, a ponto de ranger os dentes, nos outros, é quase certamente sua própria sombra não reconhecida. A outra pessoa, neste caso, é apenas uma tela conveniente na qual você, como em um filme, projeta a história de suas próprias qualidades rejeitadas. Lembre-se do que te tira do sério. Pessoas arrogantes e presunçosas que falam constantemente de seus sucessos te irritam? Olhe em seu porão. É muito provável que lá define sua própria necessidade reprimida de reconhecimento e importância, que você, na infância, considerou indecente ou exibicionista. E quando você vê outra pessoa se declarar com ousadia e abertamente, sua sombra grita por dentro: porque ele pode e eu não, eu também quero reconhecimento. Pessoas fracas e eternamente queixosas, que reclamam da vida, te indignam profundamente? Talvez, na infância, te ensinaram que reclamar é vergonhoso, que é preciso ser forte e aguentar tudo. Você se proibiu de ser vulnerável. E agora, a visão da fraqueza alheia te lembra de sua parte rejeitada, ferida e necessitada de apoio. E você a ataca com condenação na pessoa do outro, porque admiti-la em si mesmo é assustador demais. A projeção é um caminho para lugar nenhum. Ela te condena à irritação eterna, à condenação e aos conflitos com o mundo ao redor. Mas também é o indicador mais seguro. Jung dizia que você pode entender sua sombra simplesmente respondendo honestamente à pergunta: quais qualidades nas pessoas provocam em mim a reação emocional mais forte? A resposta será o primeiro esboço do retrato da sua sombra. O primeiro passo para a liberdade é a coragem de virar esse projetor para si mesmo e dizer: pare, não é sobre ele, é sobre mim. Que parte de mim essa pessoa está me mostrando agora? Assim que você retira sua projeção, a outra pessoa magicamente perde o poder sobre você. Você para de condená-la porque começou a explorar a si mesmo. Se a projeção é a guerra de guerrilha secreta que sua sombra trava em território alheio, então a segunda forma de sua manifestação é a invasão aberta em seu próprio território. São os chamados afetos irracionais, atos impulsivos e, o mais importante, os ataques de autossabotagem. São os momentos em que a porta do porão é arrancada das dobradiças e a energia sombria, acumulada por anos, inunda sua sala de visitas racional e iluminada da consciência. Vamos considerar os afetos. Lembre-se da última vez que você perdeu a cabeça. Um acesso de fúria absolutamente desproporcional à situação. Por exemplo, seu parceiro se atrasou 5 minutos para um encontro e você fez um escândalo como se ele tivesse cometido uma traição terrível. Ou seu filho derramou suco no sofá e você gritou com ele como se o mundo inteiro tivesse desabado. Depois, quando a onda de emoção passou, você provavelmente sentiu uma vergonha ardente e um completo espanto. O que foi isso? Eu não me controlei. Não era eu. Mas Jung teria argumentado: era exatamente você. Apenas não aquela fachada ideal que você se acostumou a considerar como sendo você, mas aquela parte sua que você tenta desesperadamente esconder. O atraso do parceiro foi apenas o gatilho,
Mas você não explodiu por causa dele. Você explodiu porque ele, sem querer, pisou no seu botão sombrio. Talvez no medo profundamente escondido no porão de ser insignificante, sem importância. Aquele que pode ser feito esperar, aquele cujo tempo não é valorizado. O grito com a criança não foi causado pelo suco derramado, mas pelo seu próprio cansaço sombrio e reprimido, e pelo desejo desesperado e não expresso de que alguém finalmente cuidasse de você, para que você não tivesse que controlar tudo. A sombra acumula essa tensão por anos, e se não lhe damos uma saída civilizada através da consciência, ela irrompe na forma de um afeto. É como um terremoto. As placas tectônicas nas profundezas de nossa psique se atritam longa e dolorosamente. E então ocorre um deslocamento súbito e destrutivo. Agora, sobre a manifestação mais traiçoeira da sombra, a autossabotagem. É uma crônica inteira de fracassos acidentais que ocorrem com uma precisão surpreendente exatamente quando você está mais perto do que nunca de seu objetivo acalentado. Você trabalha duro em um projeto que pode levar a uma promoção, mas no último dia, acidentalmente, apaga um arquivo importante. Você sonha com um corpo saudável, compra uma assinatura da academia, mas toda vez antes do treino, de repente surgem assuntos urgentes. Você conhece um parceiro maravilhoso, atencioso e amoroso, exatamente o tipo que pediu ao universo, e depois de alguns meses com suas próprias mãos, com ciúmes infundados, críticas mesquinhas e frieza, começa a destruir esse relacionamento. Isso não é azar, não é uma coincidência. É o trabalho primoroso da sua sombra que, por alguma razão oculta, tem um medo pânico do seu sucesso, felicidade ou intimidade. Por quê? Porque no fundo do seu inconsciente pode viver uma poderosa convicção sombria, estabelecida ainda na infância. Por exemplo, eu não sou digno de amor verdadeiro. Todos que eu amo, mais cedo ou mais tarde, me abandonarão. E quando uma pessoa pronta para lhe dar esse amor aparece em sua vida, sua sombra dispara o alarme. Para ela, intimidade não é alegria, mas uma ameaça direta de dor futura pela separação. E ela, como um guarda leal, mas muito tolo, começa a proteger você desse perigo imaginário, forçando a destruir o relacionamento primeiro para não ser abandonado depois. Ou talvez em seu porão esteja escondida a convicção de que muito dinheiro é sujo e perigoso. Ou, se eu me tornar bem-sucedido, meus entes queridos se afastarão de mim, terão inveja de mim. E então, quando você se aproxima do sucesso financeiro, sua sombra ativa o modo de autossabotagem, para protegê-lo do perigo de ser rico e solitário. Reconhecer esses padrões é o segundo passo mais importante no caminho para si mesmo. Pare de se considerar um fracassado ou uma vítima. Comece a ser um explorador. Comece a rastrear seus acidentes e reações inadequadas. Eles não são aleatórios. É a linguagem com que o seu inconsciente fala com você. Toda vez que você sabota seus próprios planos, faça a si mesmo a pergunta implacavelmente honesta. Do que de bom do ponto de vista da minha sombra eu me protegi agora? Que benefício oculto eu obtive com este fracasso? Talvez o benefício seja permanecer na zona de conforto familiar, ainda que infeliz. Ou confirmar novamente sua convicção sombria profunda. Eu sabia que não sou capaz de nada. Esta técnica de Jung é um nível mais profundo de interação. É um diálogo consciente com as imagens que vêm do seu inconsciente. Você pode pegar qualquer imagem do seu diário, por exemplo, o crítico interno, a vítima eternamente queixosa ou a fera assustadora de um sonho, e começar a falar com ela. Sente-se em silêncio, feche os olhos, respire fundo algumas vezes. E agora, mentalmente, convide essa imagem para o seu espaço interno. Imagine que você a senta em uma cadeira à sua frente. Observe-a. Como ela se parece? O que ela veste? Qual é a sua expressão facial? Deixe-a se manifestar sem julgamento. E então, faça-lhe uma pergunta. Quem é você? O que você quer de mim? Não tente inventar uma resposta com a cabeça. Apenas espere. A resposta pode vir como um pensamento, um sentimento súbito, uma sensação corporal ou uma nova imagem. Sua tarefa é simplesmente observar este teatro interno.
Vamos fazer uma mini sessão agora mesmo. Imagine seu crítico interno, aquela voz que constantemente lhe diz que você não é bom o suficiente. Pergunte a ele: do que você tem medo? Do que você está tentando me proteger tão desesperadamente? E, talvez, você se surpreenda ao ouvir em resposta: tenho medo de que, se você relaxar, cometerá um erro, e todos verão que você é o impostor. Tenho medo de que você seja rejeitado e ridicularizado. Estou te protegendo da dor da humilhação. E então, você pode começar um diálogo com ele. Diga-lhe: obrigado por sua preocupação. Vejo que você quer o meu bem, mesmo que de uma maneira tão estranha. Mas eu já cresci. Eu mesmo posso lidar com um possível fracasso. Não preciso mais da sua crítica severa, mas preciso da sua atenção aos detalhes. Que tal você não ser meu carcereiro, mas meu sábio conselheiro? Esta é a alquimia do espírito sobre a qual Jung escreveu. Você não mata o dragão, você o transforma em seu aliado. Você não se livra do crítico, você transforma sua energia de destrutiva em construtiva. A sombra fala a linguagem dos símbolos, não da lógica. Portanto, a melhor maneira de interagir com ela é através da criatividade. Você não precisa ser um artista ou um escritor. Desenhe sua sombra. Pegue uma folha grande de papel, tintas ou lápis e simplesmente deixe sua mão se mover. Não pense na beleza. Pense na expressão. Qual é a cor da sua raiva? Qual é a forma do seu medo? Despeje isso no papel e depois olhe para o desenho e pense sobre o que ele lhe diz. Dance a sua sombra. Coloque uma música que ressoe com o seu sentimento reprimido, seja rock agressivo para a raiva ou música clássica triste para a melancolia. Feche os olhos e permita que seu corpo se mova como ele quer. Permita que ele expresse tudo o que você guardou por tanto tempo. Esta é uma maneira incrivelmente poderosa de liberar com segurança a energia bloqueada. Escreva uma carta em nome da sua sombra. Pegue uma caneta e comece assim: olá, sou eu, sua sombra. Fiquei em silêncio por tanto tempo, mas hoje quero te dizer... E escreva tudo o que vier à mente, sem parar e sem editar. Você pode ficar chocado com o que sairá da sua caneta. Este trabalho prático não é um evento único, é um caminho de volta para si mesmo. E quando você para de ter medo da sua sombra, quando começa a entendê-la e aceitá-la, pode passar para a última e mais inspiradora etapa: encontrar seu ouro interior. Exploramos o que é a sombra, como ela secretamente governa nossa vida, e consideramos 3 chaves práticas para iniciar um diálogo com ela. Mas qual é o resultado final deste trabalho complexo e por vezes doloroso? O que acontece quando realmente nos tornamos amigos do nosso dragão interior? Chega a etapa que pode ser chamada de o ouro da sombra, a vida após a integração. Este trabalho exige uma coragem imensa, mas proporciona uma libertação incrível. Você deixa de ser uma marionete nas mãos de forças invisíveis e começa a ver os fios que te manipulam. Você entende que seu principal inimigo e, ao mesmo tempo, seu principal recurso não está no mundo externo, mas dentro de você. E quando você está pronto para admitir isso, pode passar para a terceira e mais criativa etapa, os passos práticos para integrar essa força poderosa. Você está pronto para descer ao porão não apenas como um observador assustado, mas como um mestre sábio que veio para reivindicar seu ouro. Então, descobrimos os traços de nossa sombra nas projeções sobre os outros e em nossos próprios atos irracionais. Agora chega a terceira etapa, a mais importante e transformadora, a integração. Seu objetivo não é destruir a sombra, mas fazer amizade com ela, transformando sua energia bruta e destrutiva em ouro puro para sua vida. Jung insistia que este não é um trabalho intelectual, mas prático. Aqui estão 3 chaves concretas que o ajudarão nisso. Isso não é apenas um registro de eventos, é um trabalho consciente de um detetive interno. Esta ferramenta é incrivelmente simples, mas sua eficácia é surpreendente se aplicada regularmente. Todas as noites, quando o mundo se acalma, dedique 15 minutos de silêncio a si mesmo. Pegue uma caneta e um caderno e, sem julgamento ou crítica, como um pesquisador imparcial,
Anote as respostas para algumas perguntas-chave. A primeira pergunta: o que ou quem hoje me causou uma reação emocional forte e desproporcional? Não apenas fiquei com raiva, mas em detalhes. Por exemplo, na reunião, o chefe elogiou o meu colega, mas ignorou completamente minha contribuição para o projeto. Senti um ressentimento ardente e raiva. Queria largar tudo. E agora a pergunta principal para esta situação: qual necessidade profunda ou medo meu foi atingido? E aqui pode vir a resposta. Minha necessidade de reconhecimento foi atingida. Senti-me invisível, desvalorizado. Isso me lembrou de como na infância meus pais elogiavam meu irmão e meus sucessos eram considerados algo natural. Entende? O problema não é o chefe. Ele apenas pressionou um botão antigo e doloroso. O simples reconhecimento deste fato, aqui está ele, meu medo de ser invisível, já reduz o nível de tensão e lhe devolve o controle. A segunda pergunta para o diário: de quem e por que eu senti inveja hoje? A inveja é a bússola mais honesta, apontando para seus desejos e talentos enterrados. Não se vergonhe dela, use-a. Tive inveja de uma amiga que começou seu blog com facilidade e coragem, sem medo de críticas. Isso significa que minha alma anseia por autoexpressão, que eu me proíbo por medo do julgamento. Anote! Isso não é motivo para autoflagelação, é uma indicação direta da sua sombra sobre em que direção você precisa se desenvolver. É o seu mapa do tesouro. E a terceira pergunta, muito importante: em que situação eu me traí hoje? Onde eu queria dizer não, mas disse sim? Onde me calei, embora quisesse falar? Um colega pediu para ficar depois do trabalho e ajudar com seu relatório. Eu estava terrivelmente cansado e queria ir embora para casa, mas tive medo de parecer uma pessoa ruim e concordei. Traí minha necessidade de descanso. E este é o trabalho da sua persona, a sua máscara social, e por trás dela está a sombra, aquela parte que queria bater o pé e dizer: não, eu valorizo o meu tempo. Dê-lhe voz, pelo menos no papel. Esta prática, se realizada regularmente, faz milagres. Você traz o conteúdo do seu porão escuro para a luz da consciência, e os monstros que te assustavam na escuridão, à luz, revelam-se apenas partes esquecidas e feridas da sua personalidade. Você para de gastar uma energia colossal em sua supressão, e essa energia se torna disponível para você. Isso é o mais valioso que o trabalho com o inconsciente pode nos dar. Ouro é a metáfora de Jung para a enorme e pura energia psíquica que é liberada quando paramos de gastar forças na supressão e negação de partes de nós mesmos. É a energia de nossos talentos ocultos, de nossa autêntica força vital, de nossa autenticidade e carisma. Enquanto lutamos com a sombra, este ouro jaz como um peso morto no porão, manifestando-se apenas em sintomas destrutivos. Quando integramos a sombra, obtemos acesso a este tesouro inesgotável. Como isso se parece na vida real? Como muda uma pessoa que ousou reivindicar seu ouro? Primeiro, você adquire uma confiança autêntica e inabalável. Não é aquela autoconfiança ostentosa e barulhenta que, na verdade, é apenas uma compensação por um complexo de inferioridade profundo. Não. É uma confiança silenciosa, calma e inabalável, baseada no autoconhecimento e na autoaceitação profundos. Você conhece seus pontos fortes, mas também conhece suas fraquezas, e não tem mais medo nem vergonha delas. Você sabe que pode ser bom e mau, generoso e egoísta, forte e vulnerável. E este conhecimento honesto sobre si mesmo o torna incrivelmente estável e invulnerável à crítica ou manipulação alheia. Quando alguém tenta te atingir dizendo, você é um egoísta, você pode olhá-lo com calma e responder, sim, às vezes sou. E você, não é? E isso não te afeta mais. Você tirou do mundo o direito de te julgar, porque você mesmo se tornou seu próprio promotor, advogado e juiz sábio. Segundo, o fluxo criativo e espontaneidade retornam à sua vida. Criatividade não é apenas desenhar ou fazer música. É, acima de tudo, a capacidade de viver sua vida não de acordo com um modelo aprendido, mas a cada vez de novo, a partir do seu centro interior.
A energia colossal que antes era gasta para manter a máscara ideal e para a guerra com a sombra, agora é liberada e direcionada para a criação. Você pode de repente querer mudar de emprego, aquele com que sonhava, mas tinha medo, começar um novo projeto, aprender a tocar violão, mudar seu estilo. Você ganha força e, o mais importante, a coragem interior para fazer o que você realmente quer e não o que deve. Sua vida deixa de ser uma rotina cinzenta e se transforma em um emocionante ato criativo onde você é o diretor e o protagonista. Terceiro, a qualidade de seus relacionamentos com outras pessoas muda drasticamente. Quando você para de projetar sua sombra, começa a ver as pessoas como elas realmente são. Os relacionamentos se tornam mais honestos, profundos e calmos. Você não entra mais em laços tóxicos e dependentes porque sua sombra integrada não precisa mais desse drama para se expressar. Você, como um ímã, começa a atrair pessoas igualmente íntegras e conscientes. Sua capacidade de aceitar seu próprio lado sombrio o torna incrivelmente tolerante e compassivo com as falhas dos outros. As pessoas sentem intuitivamente que na sua presença elas podem ser elas mesmas, sem máscaras ou fingimentos, e isso é incrivelmente atraente. Você se torna uma pessoa ao lado da quem os outros se curam. E finalmente, quarto, você obtém acesso ao que Jung chamava de sabedoria. Você começa a ver as conexões profundas e síncronas entre os eventos da sua vida. Você entende que mesmo os episódios mais dolorosos e aleatórios não foram uma maldição, mas uma lição necessária que o conduziu a si mesmo. Você para de dividir o mundo em preto e branco, em bem e mal. Você o vê em sua totalidade paradoxal e complexa. Você adquire uma profunda paz interior, porque para de lutar com a realidade e consigo mesmo. Você começa a confiar no fluxo da vida. O caminho da integração da sombra é um caminho para toda a vida. Isso não significa que você resolverá todos os seus problemas de uma vez por todas e se tornará um santo ideal. A sombra sempre estará com você, mas você mudará a própria maneira de interagir com ela. Em vez de ser um escravo e uma marionete nas mãos do seu inconsciente, você se torna um parceiro consciente e sábio de sua própria aula. Hoje, olhamos para o canto mais escuro, mais assustador e ao mesmo tempo mais poderoso de nossa psique. Vimos que nossa sombra não é um inimigo a ser derrotado ou expulso, é nossa parte perdida e exilada que deseja desesperadamente voltar para casa. Ela guarda não apenas nossas feridas, nossos medos e nossa feiura, ela guarda nossa força vital, nossos talentos não revelados e nosso poder autêntico, selvagem e inabalável. O caminho até ela passa pela coragem de ser honesto consigo mesmo, pela audácia de reconhecer em si mesmo tudo aquilo que tão ferozmente nos acostumamos a condenar nos outros, pela prontidão para enfrentar sua raiva, sua inveja e seu medo, para tomar deles o ouro que eles guardam. Este é o grande trabalho, a alquimia do espírito sobre a qual Carl Jung falou. É a transformação consciente do chumbo de nossas falhas, medos e complexos no ouro puro de nossa integridade. Pare de ter medo de sua escuridão. Pare de fugir de si mesmo. É na escuridão mais profunda que se esconde sua luz mais brilhante. Se você está pronto para começar a jornada mais importante e emocionante da vida, a jornada para si mesmo, escreva nos comentários uma frase simples, mas muito importante. Eu aceito a minha sombra. Que isso se torne sua intenção, sua promessa a si mesmo, de nunca mais trair ou rejeitar nenhuma das partes de sua grande e multifacetada alma. Obrigado por percorrer este caminho conosco. Inscreva-se no canal, pois ainda há muitas descobertas nos labirintos de nossa consciência pela frente. Sejam íntegros.